Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou falar sobre a Gestalt terapia, que é uma das abordagens dentro do campo da psicologia e que tem uma leitura sobre o funcionamento do ser humano, sobre o sintoma e sobre como intervir, como trabalhar com o ser humano, com o indivíduo, para poder lidar com o sintoma. Em primeiro lugar, para entender, conhecer um pouco o campo da Gestalt, conhecer um pouco da sua história, assim. A Gestalt ela tem dois aspectos, a Gestalt teórica, as pesquisas de Gestalt teórica e depois o campo prático da Gestalt terapia, que não tem uma relação direta, eles foram relacionados, mas não são diretos assim. Os estudos da Gestalt teórica eram os estudos de percepção, o termo Gestalt diz respeito à percepção. Gestalt é uma forma de entender o termo percepção, tem outras traduções também. E os primeiros estudiosos que faziam estudo da Gestalt, eles faziam o estudo das percepções do ser humano, dos pontos, das ligações, dos fechamentos e assim por diante. Até que ponto a gente consegue perceber determinado elemento, até que ponto a gente não percebe, quanto tempo demora, como que elementos que estão traçados, a gente faz o fechamento deles, né? Por exemplo, se eu faço isso, a gente tende a fechar o triângulo, né? Se eu faço isso, a gente tende a ver como quadrado, a gente não vê que é uma linha, outra linha, né? Pontos, a gente tende a fazer a linearidade entre eles e assim por diante. Então, os estudos da Gestalt teórica foram construindo conhecimentos sobre a percepção humana. Anos depois, a gente tem o Fritz Perls, né? Ele era um psicanalista, que ele chegou a um certo momento da prática dele, da experiência dele, que ele não estava se agradando, né, se interessando pelos conceitos, a forma de entender a clínica que o Freud propunha, né? Isso que eu já apresentei para vocês, os conflitos psíquicos, do antagonismo e tudo mais, as pulsões, né, e assim por diante. E aí ele foi se apropriando do conhecimento da Gestalt teórica, juntamente com conhecimentos orientais, conhecimentos de outras culturas, para montar um campo chamado Gestalt terapia. Então a Gestalt terapia, ela tem ao mesmo tempo alguns conceitos psicanalíticos que foram reapropriados pelo Fritz com elaborações a partir da noção da percepção, da teoria da Gestalt e de outros conceitos, tá bom? O ponto central que é importante entender no campo da teoria e da prática da Gestalt terapia é a noção de percepção, porque é a partir daí que ele vai entendendo o que é o ser humano, né? Então, quando o Gestalt terapeuta olha para o indivíduo, para a vivência dele, ele está interessado em saber quais são as percepções que esse indivíduo tem e como que ele está diante delas. Um dos conceitos principais do campo é o awareness, que diz respeito à forma como o organismo se percebe os seus pensamentos, os seus comportamentos, suas emoções, o ambiente no momento presente, no momento dado. É quando o organismo consegue vivenciar esse momento mesmo que ele está vivendo, a partir de tudo isso que ele tem, ao invés de ficar preso num passado ou ao invés de ficar preso num futuro possível. Então, essa é uma noção importante porque, em geral, a gente nunca está vivendo o momento presente. E a questão da Gestalt terapia é exatamente da vivência do momento presente. Tá? Na medida em que a gente tem algum tipo de conflito e isso produz os sintomas na nossa experiência vital, a gente vai deixando de vivenciar o momento presente e vai vivendo outros momentos e os conflitos relacionados a isso. Tá? A Gestalt terapia ela é um campo, uma abordagem teórica humanista, existencial e fenomenológico. Aqui já está toda a diferença em relação ao campo da psicanálise, eu vou falar um pouco melhor. É humanista porque ela entende que o ser humano se desenvolve ao longo da vida e desenvolve suas capacidades positivamente. Essa é uma noção muito diferente do campo psicanalítico, que entende o ser humano cheio de conflitos e que ele vai padecer e viver o tempo todo com esse mal-estar. Tanto que uma das obras do Freud é o mal-estar da civilização, a gente vive com o mal-estar. E o campo do humanismo implica em que o ser humano seja entendido como alguém que desenvolve suas capacidades e suas habilidades. É existencial porque nada está dado de antemão. Ele vai ter que construir ao longo da vida essas experiências, essas vivências. Então ninguém nasce já sabendo das coisas, ninguém nasce já pronto.
a gente constrói na existência. E é fenomenológico porque coloca o foco na experiência do indivíduo com os objetos da sua vida, com os fenômenos que fazem parte do seu cotidiano. Tá? Isso é só para tentar entender um pouco melhor desse campo. Aqui, no campo da Gestalt, na teoria da Gestalt, o ser humano ele é entendido como um organismo. E aí estão implicados processos biológicos, psicológicos, sociais, ambientais e tudo mais. Então a Gestalt não tem uma noção de estrutura psíquica como no campo da psicanálise. Ele entende o organismo como um todo e tudo que esse organismo vive, ele capta, ele percebe da sua vivência, seja subjetiva, seja com o ambiente, e ele constrói vivências e experiências a partir de então. Agora, onde entra o sintoma nesse campo? A gente já tem isso aqui, a noção de um organismo como um todo, não um organismo físico puro, né? Também não tem as estruturas freudianas aqui. O sintoma, ele é entendido como uma expressão desse organismo diante das suas próprias vivências. Então, o organismo, o indivíduo, o organismo está ali vivenciando, percebendo o mundo, interagindo com a vida. Na medida em que alguma coisa acontece e provoca algum conflito, um sintoma surge como forma de expressão do organismo para tentar dar conta desse conflito. Então o sintoma não é que nem na psicanálise, que é um símbolo, que a gente vai entender parecido com os sonhos, pela condensação e deslocamento, não tem nada a ver com isso. O sintoma aqui é um modo de expressão do organismo para poder dar conta de um conflito que está aí oculto, que está aí em algum momento desconhecido. Então, tem uma noção de desconhecimento aqui na Gestalt. A gente não sabe o que causou o sintoma. A gente sabe que ele está ali como forma de expressão de algo não resolvido. Então, o sintoma, ele é a expressão da tentativa de lidar com um conflito. E aqui tem uma noção muito humanista nesse processo, porque na medida em que o organismo vai se desenvolvendo, ele passa por conflitos e ele tenta encontrar uma forma de lidar com esse conflito. Na medida em que ele consegue ou não, isso vira um sintoma. O sintoma está ali com uma forma não tão boa de resolver um problema. A gente vai ver que essa forma de compreensão também é muito parecida com de outros campos também, né? Então ele está ali, ele não é como na psicanálise, que é a fumaça que vem de um incêndio, que está ali de um conflito relacionado ao id, o ego, o superego, o recalque. Ele está relacionado a um conflito do organismo na interação com esse ambiente, com suas percepções nesse ambiente em que ele está vivendo. Na medida em que a gente trata o sintoma, a ideia no campo da Gestalt é a de procurar qual que é a Gestalt oculta, que é uma Gestalt que está aberta. Ela não foi concluída, é algo não resolvido. Então, o objetivo do tratamento é ir do sintoma para essa Gestalt aberta, passando pelas dificuldades, porque se o sintoma está ali é porque ele serve de alguma forma. Eu acho que isso quase todo mundo entende algo nesse sentido, assim. O sintoma está ali porque serve, ele é ruim, mas ele serve também. Na medida em que ele serve, para tirar ele, o terapeuta da Gestalt vai lidar com as resistências nesse processo. Mas essas resistências não são os recalques dentro do campo da psicanálise, são as resistências das dificuldades desse organismo de encontrar outra forma, porque essa forma está de alguma maneira ajustada. Então, na medida em que o organismo interage com o ambiente e ele entra em algum conflito, esse conflito fica escondido, ele fica oculto, sai da percepção, ele vira fundo da percepção, enquanto na figura a gente tem o sintoma. O objetivo é ir para o fundo dessa leitura. Essa noção é muito interessante quando a gente tem aquelas imagens de que quando a gente olha, a gente vê, ou por exemplo, dois rostos, ou a taça no meio, já viu isso? Isso é para falar sobre as noções de figura e fundo, porque diz respeito ao campo perceptivo. Algo eu percebo, algo eu não percebo. Então aqui a gente não tem um inconsciente dinâmico, um inconsciente
da metapsicologia freudiana. A gente tem o que eu percebo e o que eu não percebo, o que eu capto e o que eu não capto. E eu tenho que ir no sentido desse fundo para poder identificar esses elementos, trazer à tona para a figura e poder reconstruir minha expressão, minha experiência com o outro, com o ambiente, comigo mesmo e assim por diante. A terapia da Gestalt, ela tem um aspecto muito do contato entre o terapeuta e o paciente, tanto que um elemento interessante é a chamada relação eu-tu, para entender a relação entre os dois. Tudo isso aparece no processo da terapia, diferentemente da psicanálise, que trabalha com o divã e o paciente começa a perder o contato, inclusive visual, com o analista. Isso coloca uma diferença no tratamento, tá bom? Então, o objetivo da Gestalt terapia é ir do sintoma, que é a figura, para o fundo, para entender qual que é a Gestalt oculta do processo, ou seja, esse conflito que o organismo está vivendo. Esse conflito diz respeito à sua dificuldade para resolver alguma coisa que ele vivenciou, independentemente, não tem a ver necessariamente com a sexualidade, como se coloca no campo da psicanálise, não tem a ver com o narcisismo, como se fala, tem a ver com a dificuldade de lidar com algo que aconteceu na vida deste organismo e na medida em que isso aconteceu, ele não consegue mais ter essa percepção, ou nunca teve, né? Essa percepção do momento presente, dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus comportamentos, do ambiente, da relação com o outro. Ele está vivendo no passado, ele está ansioso com o futuro e assim por diante, tá bom? Vou deixar o material para você dar uma olhada, estudar um pouco melhor. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta, tá certo? Um bom estudo. Tchau.